vou ler um texto razoavelmente longo, então tenha paciência comigo. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. E ele tocou no lado de Pedro e o acordou, dizendo: depressa, levante-se. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo da rua, ou ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está na porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta, o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Terceira lição do tempo de crise que a gente nota nesse texto. Nesse texto aparecem 3 apóstolos: Tiago, o menor, Pedro e Tiago, o irmão do Senhor. Nessa época, Tiago, o irmão do Senhor, era o líder dos apóstolos. Logo no comecinho, quando Jesus subiu, quem era o líder dos apóstolos era Pedro. Mas aí as coisas andaram, Pedro precisou viajar mais, e Tiago, o irmão do Senhor, o escritor da epístola de Tiago, se tornou o líder dos apóstolos. E ele aparece no texto. Tiago, o menor, aparece no texto morrendo, decapitado à espada. Aquele espadão cortou o pescoço de Tiago, morreu. Pedro aparece no texto sendo preso, e um anjo vai na prisão e salva Pedro da prisão, fazendo uma fuga espetacular. Coisa de mágico, sabe? Aquele David Copperfield, coisa dele. Pedro está preso numa prisão, guardado por 16 guardas. Como aquela prisão era cavada numa rocha, atrás não tinha como sair, só tinha como sair pela frente. E eles colocaram 4 guardas, ou 4 sistemas de proteção com 4 guardas cada. Na porta da cela de Pedro
tinha 2 guardas vigiando e 2 algemados de um lado, outro do outro de Pedro. Andava alguns metros, tinha uma outra proteção, outra porta, e naquela porta tinha 4 guardas. Aí, mais na frente, tinha mais 4 guardas, e na saída mais 4 guardas. Eram 16 guardas protegendo Pedro para ele não sair. E se você estiver curioso, por que botaram tanto guarda para proteger Pedro? É porque Pedro já tinha escapado espetacularmente no capítulo 4. Capítulo 4 de Atos, Pedro estava na prisão, e aí mandaram buscar. A porta estava fechada, o guarda estava vigiando na porta, a porta não estava aberta, não sabe como ele saiu, só que ele não estava mais lá dentro. E aí o Herodes falou, esse cara sabe como fugir, é um escapista fantástico, então o que eu vou fazer? Botar mais guarda para vigiar ele. Se ele escapar do primeiro, do segundo ele não passa. E mais, ele estava algemado, um de cada lado, então não dá para fugir. Mas Pedro escapou, virou o escapista da história. Fenomenal. Lá no capítulo 4 a gente não descobre como Pedro escapou, mas aqui no capítulo 12 a gente descobre o que acontece. Na verdade não é Pedro o escapista, é um anjo. Tem um anjo escapista. O cara é fera na arte de escapar. O anjo entra, tira Pedro de dentro da prisão, e os 2 guardas que estavam algemados nele continuam lá algemados, achando que Pedro estava lá. Então é como se os guardas que estavam algemados ficassem hipnotizados, acreditando que Pedro ainda estava lá. Pedro levanta, as cadeias caem, Pedro vai andando. Os guardas que estavam na porta não viram Pedro passar. A porta abriu automaticamente, Pedro passou, e eles não viram, eles continuaram olhando para dentro, como se tivessem hipnotizados, acreditando que Pedro ainda estava lá. A segunda, a terceira, a quarta guarda, todas as guardas acontece a mesma coisa. O portão abre, Pedro passa, e os guardas continuam olhando para dentro, tendo certeza de que eles estão vigiando. No final, quando vão procurar Pedro, quando perguntam para os guardas que estão algemados, cadê ele? É que eles vão olhar e que vê que Pedro não está lá. Pedro escapou. Primeiro apóstolo que aparece, Tiago menor, morto, pescoço cortado. Segundo apóstolo que aparece, Pedro, foi preso, provavelmente apanhou no dia que foi preso, mas o anjo foi lá e salvou ele. Terceiro apóstolo que aparece, Tiago, o irmão do Senhor. O que acontece com o Tiago, o irmão do Senhor? Nada. Inclusive, pelo que o texto diz, nem foi na reunião de oração. Porque quando Pedro chega na reunião de oração, Tiago não está lá. Os irmãos estão lá orando. E aí Pedro deixa um recado. Fala para Tiago que Deus me salvou e que eu estou na rua. E que a obra continua. Vamos para a batalha. Tiago, o irmão do Senhor, não foi preso, não apanhou, não morreu, não pegou coronavírus, não ficou doente, não ficou triste, ninguém magoou ele, estava tudo bem. 3 apóstolos de Jesus vivendo na mesma cidade, no mesmo momento. Por que Tiago, o menor, foi morto? Por que Pedro foi preso, espancado? Tudo bem, Pedro um pouquinho menos, porque pelo menos mandou um anjo lá para salvar ele. Por que com Tiago não acontece nada? Em tempos de crise, nossas perguntas se multiplicam e nossa capacidade de comparar resultados multiplica, e ela dá para a gente uma capacidade fenomenal de se magoar com Deus, de se magoar com a gente mesmo, de se magoar com o sistema, com a igreja, porque as coisas são diferentes um para o outro. Os 3 não são apóstolos, então por que não matou todo mundo? Os 3 não são apóstolos porque não prendeu todo mundo. Os 3 não são apóstolos, por que todo mundo não ficou ileso? Eu tenho uma resposta para a sua pergunta. Eu não sei. Mas sabe, esses 3 ajudam a gente a ver um milagre na vida de cada um e um propósito na vida de cada um. Sabe, se eu estivesse no lugar de Tiago menor que morreu, eu ia ficar tão grato, porque eu recebi o privilégio de morrer por Jesus. Para mim seria um presente. Se eu estivesse no lugar de Pedro e tivesse sido
espancado e depois salvo da prisão por um anjo escapista, eu ia ficar muito feliz, porque eu ia ter história para contar para os meus netos e bisnetos para a vida toda. Gente, você já pensou contar uma história dessa? Eu escapei com um anjo escapista. Deus se importa comigo, Ele me salvou, me tirando da prisão. Se eu estivesse no lugar de Tiago, eu ia ficar muito contente e agradecido, porque Deus cuidou de mim e não deixou o mal chegar até a mim. Pastor, por que Deus deixa uns morrerem? Por que Deus deixa outros serem presos e salva-os? Por que Deus salva outros e nem presos eles vão? Então, Deus tem um plano para cada um. Ele tem um propósito para cada um. O que importa é que o Tiago, que foi decapitado, era de Deus. E ele morreu cantando e feliz pelo privilégio de morrer pelo seu Deus. Pedro, que foi preso e salvo, enquanto ele estava preso, ele apanhou feliz pela alegria de poder sofrer pelo seu Senhor. Quando ele foi salvo pelo anjo, ele se sentiu privilegiado, porque Deus enviou um anjo escapista para tirar ele de dentro da prisão. Tiago estava feliz porque ele entendia que Deus tinha um plano para ele, e ele precisava ser o exemplo daquele rebanho que ele estava liderando. Então Deus estava mantendo são e salvo para continuar liderando aquele povo. A terceira e última lição que eu quero dar para você tem a ver com a nossa tendência de comparar os resultados no meio da crise. Na crise, a gente quer controlar, a gente está morrendo de medo, cheio de ansiedade, a gente quer garantir que as coisas vão dar certo, e a gente quer resultado. Então a gente aperta os botões e quer que o resultado aconteça. E a gente olha para o outro, cujo resultado é diferente do nosso, e a gente se sente magoado porque o outro está com um resultado diferente. A não ser que o resultado do outro seja muito ruim, o nosso seja muito bom, a comparação de resultado traz mágoas. Então registre uma coisa: na crise, lembra que Deus está com você, independente do que você está vendo, independente do resultado, independente de se as coisas estão indo muito bem ou muito ruim, Deus está com você. E para de comparar os resultados. Na crise, o pior das pessoas fica cada vez pior. Então empurra o seu pior para debaixo do sangue de Jesus e toma uma postura de andar com Deus. Se você morrer, meu filho, vai ser uma boa morte, porque você é de Deus. Você morreu na guerra pelo seu Senhor. Se você tiver que sofrer as consequências, foi um bom sofrimento, porque você sofreu pelo seu Senhor. Se você for completamente salvo e nenhum mal te atingir de forma nenhuma, e você não sentir nada, e tudo estiver bem e não te faltar nada, é pelo seu Senhor. Tudo é dele, tudo é por ele, porque você é de Deus. É muito mais do que você. Deus tem um plano para tudo. Ele tem um plano para a sua vida. Ele está cuidando de você. Deus está operando, mesmo que você não veja. Nunca teve a ver com você. Sempre teve a ver com um plano maior. Tem alguma coisa acontecendo que eu e você não entendemos. Nunca é só o coronavírus que veio da China. Nunca é só isso. Sempre tem mais. E eu sei, você fica chateado, porque assim como Herodes aproveitou a crise para levar vantagem, assim como os judeus saduceus da época aproveitaram a crise para levar vantagem, eu sei que seu coração dói, porque você vê gente levando vantagem ou tentando levar vantagem na política, tentando levar vantagem na economia, tentando levar vantagem nos relacionamentos, se aproveitando da crise. Isso te magoa, te chateia. Então, não deixe isso entrar no seu coração, não. Toma postura você, levanta a cabeça você, resolve você, anda com Deus você. Meu filho, você é de Deus, nada pode dar errado com você. Nada. Deus está no controle. Seja lá o que for que você estiver vivendo, Deus vai cuidar de você. Pastor, não tem comida aqui em casa. Deus vai mandar comida. Vai. Deus não vai te deixar faltar. Ele vai cuidar de você. Ele vai mandar o suprimento.